Olá, eu me chamo Renata Borges e é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui para conversar sobre um tema tão importante, a porta estreita. Então, nesse ciclo de palestras virtuais que o Núcleo Espírita Francisco de Assis está realizando, todas as quartas-feiras nós estudamos o Evangelho. E, como sempre fazemos, antes de iniciarmos um trabalho, nós lemos uma página de preparação. E a página que eu lerei hoje se chama Porta Estreita, está no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Então, Emmanuel comenta da seguinte forma: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita, e receberam-na, entretanto. Recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então vamos pedir o amparo a esses amigos espirituais para mais esse estudo. Senhor Jesus, amigo querido, amado benfeitor Francisco de Assis, é com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui estudando, compreendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos para melhor conduzir as nossas vidas. Rogamos o amparo, a sustentação, o bom ânimo e o entusiasmo, a fim de que possamos aprender e apreender essas lições que vocês nos trarão. Ampare os nossos corações, ampare as nossas mentes, ampare as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos seguir confiantes com a total convicção de que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Graças a Deus. Então, meus irmãos, continuando, dando início, na verdade, a esse estudo sobre o capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, a porta estreita, quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós passamos a estudar, a compreender o que ela nos orienta, quais são os 5 itens importantes que fazem diferença, digamos assim, que faz com que nós possamos abrir os horizontes a outras realidades. Quando ela fala da existência de um Deus justo, não de um Deus punitivo, um Deus carrasco, mas um Deus bom, um Deus que usa da bondade e da misericórdia
para conduzir as nossas vidas. Quando ela fala da pluralidade dos mundos habitados, que é a existência de outros planetas, de que nós, aqui do planeta Terra, fazemos parte de todo um universo habitado por seres criados por Deus. Quando ela fala da imortalidade da alma, de que nós somos espíritos imortais, que fomos criados e não teremos fim, e que precisamos realmente reencarnar e reencarnar quantas vezes for necessário, que aí é a pluralidade das existências e a comunicabilidade com os espíritos, já que hoje nós temos todas essas informações através de Kardec, através desses benfeitores, através dos médiuns que recebem as orientações dada por esses espíritos, por esses benfeitores espirituais. Então, aí nós já falamos sobre os 5 dogmas, vamos colocar assim: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com os espíritos. E o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Quando nós vemos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec ele é muito feliz, ele foi muito feliz quando ele colocou ali a justiça da reencarnação. Ou seja, todos os males, tudo aquilo que nós passamos hoje tem por causa efeitos anteriores ou atuais de nossa responsabilidade, das nossas atitudes. Então, tudo isso, entendedores que somos da imortalidade da alma, o que nos faz compreender? Já que somos imortais e já que nos prejudicamos ferindo a lei de Deus justa, e misericordiosa, que serve para nos reeducar, nós temos aí a oportunidade de reencarnar. E aí é feita toda uma programação onde nós somos convidados a experimentar um novo corpo, uma nova vida material, uma nova existência, melhor dizendo, para que nós possamos resgatar os nossos débitos adquiridos por nós mesmos, ou seja, nós precisamos passar por uma nova experiência de carne no corpo físico para melhorarmos, para nos reeducarmos. Então é feita essa programação. Então tudo que nós temos hoje, família, trabalho, país, o bairro, tudo isso que nós temos hoje, que fazem parte desse conjunto das nossas vidas, tudo isso foi solicitado quando nós estávamos no plano espiritual, em estado de erraticidade, ou seja, entre uma existência e outra. Só que tem um detalhe: muitas vezes nós pedimos essas experiências, porque quando estamos fora do corpo material, temos uma visão muito mais ampla das nossas necessidades, temos uma visão muito mais ampla daquilo que precisamos para melhorar, para evoluir. E aí tem os nossos pedidos, Então a gente costuma dizer que nós não pedimos, nós imploramos para reencarnar. Nós imploramos para ter essas oportunidades. E aí a gente reencarna. A gente reencarna passando por essas situações, somos levados a essas situações onde somos experimentados nas nossas tentações. E Emmanuel tem uma frase que, se eu não me engano, está no Pão Nosso, se eu não me engano, onde ele fala que tentação é quando a gente ouve a nossa própria malícia. E isso significa o quê? Que nós, quando entendemos a nossa imortalidade, todo o nosso processo evolutivo, nós conseguimos entender, através de Emmanuel, de Joana de Ângeles, que nós estamos muito mais próximos da nossa animalidade do que da nossa angelitude. Ou seja, nós estamos muito mais próximos ao nosso estado primitivo do que ao nosso objetivo geral. O nosso objetivo, a nossa meta, que é a angelitude. E aí nós somos atraídos pelas sensações materiais. Aí, o que Caibar Schutel fala, no livro
parábolas de Jesus. Por isso também é estreita a porta da salvação, da libertação da necessidade de permanecer na matéria, a fim de penetrar nos planos mais elevados, moradia permanente dos espíritos que transcendem a si próprios. Então, a gente chega aqui, passa por essas experiências, e ele fala: a porta da perdição, da degradação é larga, é espaçosa, é a estrada que ela conduz por satisfazer a imperfeição, a imaturidade espiritual de quem não percebe as finalidades maiores do espírito de viver na Terra. Então a gente vem, reencarna e está em contato com essas imperfeições, com as nossas imperfeições, com as nossas tentações, e a grande questão é resistir a tudo isso. Então, quando ele fala, né, da degradação, por satisfazer a nossa imperfeição, a nossa imaturidade espiritual, ou seja, nós temos sim defeitinhos de estimação que nós gostamos, que nós nos sentimos bem. E aí vem todo esse conhecimento, toda essa intenção dos espíritos de abrir os nossos olhos para o que é espiritual. Porque ele fala aqui, olha, a gente quando vive essa imaturidade, essa imperfeição, a gente não percebe a finalidade maior de espírito imortal na Terra. Ou seja, de acordo com a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nós vemos aqui com uma finalidade. O objetivo da nossa reencarnação qual é? É chegar à perfeição, mas passando pelas vicissitudes corporal. As vicissitudes que a vida corporal nos oferece. Então, é preciso que nós consigamos, sim, reagir ao mal fazendo bem. Acabar, né, com uma virtude, um defeito, na verdade, transformando isso em virtude. E aí, como é que a gente passa por isso? Como é que a gente passa por essa porta, né? Aí, porque é uma porta estreita, é uma escolha que a gente vai fazer por algo muito maior que a nossa ascensão espiritual. Então, ele fala assim, né, Caibar Schutel, a fim de chegar até ela e transpô-la, ou seja, a fim de chegar nessa porta e passar por ela, há uma longa caminhada. Então, vamos imaginar, vamos voltar lá à questão da programação espiritual. Todo aquele processo, né, que os espíritos nos auxiliam. Olha, você vai reencarnar na família X, porque essa família você tem os débitos, mas também tem os créditos, tem aqueles familiares que você já ama e tem aqueles que você precisa aprender a amar. Então, é uma longa caminhada. É uma longa caminhada. Exige esforço contínuo na busca do conhecimento. Meus irmãos, por esse momento que nós estamos passando, por esses desafios que nós estamos passando, nós buscarmos o conhecimento, né? Nós estarmos aqui e participando dos estudos, nos dedicando, aprendendo, lendo, estudando, né? A busca do conhecimento também de si mesmo. O que é isso? Né? Conhecer as nossas tentações, os nossos desejos, né? O que nós temos de bom, sem nos culpar, né? Se responsabilizando pelo que a gente sente, mas, através desse conhecimento, se propor a transformar essas más tendências. Então, ele fala, o esforço contínuo na busca do conhecimento reclama atenção. Então, quantas vezes nós estamos passando aí pela vida, estamos com os nossos familiares, estamos aí vivendo e nos distraímos. Nos distraímos, né, para pôr em prática esses ensinamentos que nós estamos buscando. Quantas vezes o companheiro precisa daquele apoio, daquela palavra amiga, daquela atenção, e quantas vezes eu deixo sair aquele lado que é pior de mim, né? Aquele lado que critica, né? Que agride com palavras, agride com olhar, agride com pensamento. Então, isso tudo a gente precisa o quê? Ter mais atenção, raciocínio. A doutrina dos espíritos
ela nos convoca a raciocinar incessantemente, o tempo todo. Nós não somos obrigados a compreender, né, obrigados, ou melhor dizendo, a aceitar o que os espíritos estão nos dizendo. Mas nós somos convocados a raciocinar. Então é pela lógica. Olha, se você está numa família onde existem pessoas que você não se dá bem, que você não consegue ainda conviver de forma harmoniosa, tem algo ali por trás que Deus providenciou, né? Que na verdade foi a união, né, da gente, né, para que nós possamos crescer. E nós temos responsabilidade disso. Se não for nesta existência, como diz o capítulo 5, né, é de uma existência anterior. Então, da mesma forma, as doenças, da mesma forma, esse momento, né, que estamos passando aí, esse momento de reflexão, onde nós somos convocados, né, a repensar realmente o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos convidados a repensar as nossas atitudes, porque nós fomos convocados a parar, a desacelerar. Né? Estamos vivendo, né, voltando ao trabalho, conduzindo as nossas vidas, mas nós fomos convocados a pensar, né, a analisar a vida sob um outro prisma, porque a gente, no momento, está aqui e no outro não pode estar. Claro que isso sempre aconteceu, mas agora de uma forma muito mais visível aos nossos olhos, pessoas próximas aos nossos corações, pessoas que fazem parte da nossa família material e espiritual. Então, a doutrina vem nos convocar a esse raciocínio. Nada vai acontecer, né? Um fio do cabelo da cabeça da gente não vai cair se Deus não permitir. Sim. Então, mas o que nós vamos fazer enquanto nós estivermos aqui? Precisamos raciocinar e fazer melhores escolhas na nossa vida. E ele fala também da prudência, né? Nós precisamos ser prudentes, cautelosos. Então, estamos aí passando por esse momento, atravessando essa porta que pode ser a da nossa salvação ou da nossa perdição. E como nós vamos agir? Com prudência, né? Utilizando o conhecimento espírita, utilizando todo o conhecimento científico que nós temos para passarmos por essa situação com dignidade. Ele continua, fala da fortaleza, né? Como a doutrina dos espíritos nos dá essa força, como essa doutrina ela nos dá essa coragem para seguirmos adiante. E assim, diante de tantas dores, né, às vezes a gente se pergunta, meu Deus, será que eu vou aguentar? Aí a gente lembra que o Consolador Prometido, né, o Espiritismo, ele não vem nos tirar a dor, né, porque nós precisamos passar pela dor, já que somos espíritos imperfeitos e estamos no momento de prova, no planeta de provas e expiações. Mas ela nos tira esse desespero. Então, quando ela me diz que um ser que eu muito amo, que desencarna, que ele não morre, que ele continua vivo e que eu vou reencontrá-lo, né, no momento certo, quando ele me dá a certeza, quando a doutrina me dá a certeza de que eu vou continuar, de que todas as dores elas vão passar, de que todas as situações vão melhorar e de que a felicidade, né, que eu tanto anseio, eu preciso conquistar, eu preciso buscar essa felicidade fazendo bem, sendo uma pessoa melhor. Ela está me deixando o quê? Forte, firme nesse propósito de estar reencarnado, de querer realmente estar aqui apesar da dor, de fazer todos os esforços para, apesar da dor, cultivar os momentos felizes, reter esses momentos felizes no coração. E como isso é importante, como isso nos dá força para prosseguirmos com coragem, né? Sem medo, com a segurança de que esses benfeitores estão conosco. Né? A temperança, né? Que é realmente você ser ponderado, você ter um temperamento mais flexível, né? Não ser tão irredutível nas decisões, nas colocações, mas sabendo que ouvir o outro,
se colocar no lugar do outro, utilizando da empatia para estar ali, vivenciando essas experiências, compreendendo que o outro tem a realidade dele, eu tenho a minha, e que nós podemos pensar diferente e termos ideais diferentes, mas nós não precisamos ser inimigos. Então isso é temperança, isso é compaixão, isso é você saber se colocar no lugar do outro, você saber lidar com o outro, respeitar, né, a singularidade do outro. A retidão quer fazer todos os esforços para agir no bem, fazer todos os esforços para ser bom, para ter atitudes cristãs, sabendo, né, muito importante também nós ressaltarmos isso, que nós estamos estudando, estamos nos dedicando, e nem sempre, meus irmãos, nós vamos ter as melhores atitudes. A gente não vai deixar de errar. Nós estamos em processo de reeducação. Então, nós vamos errar sim, mas a proposta da doutrina qual é? É nós percebermos esse erro, percebermos o equívoco e seguirmos adiante. Seguirmos em frente. Então, se a gente errou, pede perdão e continua. Se há oportunidade de ressarcir esse erro, a gente faz esse ressarcimento. Mas, apesar de tudo, continuemos com os esforços no coração para fazermos o melhor. A fé, né, que essa sustentação que a doutrina nos dá, né, de que tudo vai melhorar, a esperança e a caridade, que é tudo que nós podemos fazer em favor do próximo e em favor de nós mesmos. Então, nós vemos aí que com esses conhecimentos da doutrina dos espíritos, né, principalmente no que tange à imortalidade da alma, porque se nós vermos a nossa vida só o que nós temos hoje, nós não vamos conseguir compreender, né, e vivenciar as experiências terrenas. Aí, Caio Bachuto, ele continua, ele fala algo muito interessante, né? O entendimento da alma como independente do corpo é fundamental para o esforço dos homens na busca do seu aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, eu preciso me ver além da matéria. Eu preciso compreender que eu sou um espírito, que eu sou imortal, que eu sou um espírito que foi, né, criado simples e ignorante, né, simples, ignorante de mim mesma. Então, a cada momento, a cada dia, a cada instante, eu preciso me aprimorar, eu preciso compreender, mas pensando na minha vida de espírito. Porque o que nós temos hoje no corpo físico é uma existência corporal. Agora, se a gente desencarnar amanhã, essa existência corporal, ela faz parte da minha experiência, da minha vida de espírito. Então, isso já faz toda a diferença, porque às vezes nós cometemos erros, às vezes nós falhamos, às vezes nós achamos assim, nossa, mas eu fiz isso, eu nunca vou conseguir me ressarcir. Não, é verdade. Nós estamos hoje aqui, reencarnados, com a proposta de melhorar a nossa condição espiritual. Estamos no processo de reeducação. Por quê? Já tivemos várias existências. Então, transpor essa porta estreita é justamente isso. Passar pela experiência corporal, pelas experiências necessárias ao aprimoramento e fazer as melhores escolhas. E nós vamos fazer as melhores escolhas, nós que somos espíritas, que estamos buscando conhecimento espiritual, todos nós, né? Todos nós vamos fazer as melhores escolhas tendo maiores conhecimentos. Então, a partir do momento que estudarmos mais, conhecermos mais, vamos conseguir internalizar essas verdades e fazer escolhas diferentes, escolhas pautadas no Evangelho do Cristo. Então, nós podemos dizer, né, que a força da doutrina espírita, ela move a gente para frente.
quando ela fala da reencarnação, dessa oportunidade abençoada. E aí, meus irmãos, do jeito que nós estivermos hoje, às vezes sem emprego, às vezes doente, às vezes tolhidos de alguma forma, por mais que ainda não consigamos sentir, na verdade, são oportunidades abençoadas, onde nessas oportunidades somos convocados a repensar nossos valores e nossos conceitos. A força da doutrina espírita quando nos dá essa consolação de que não há absolutamente nada que não possa ser recuperado. Tudo na vida de espírito tem jeito. Para isso a gente está aqui reencarnado e no nosso progresso. Então, nós que fomos criados por espírito, né? Ou seja, fomos retirados da centelha divina, simples e ignorantes, estamos aqui com a proposta de reencarnar, né? De estar nessa existência e nas outras que virão, para nos tornarmos espíritos puros. Por isso que Emmanuel fala, né, que nós hoje, devido à nossa falta de discernimento, ainda de conhecimento, de colocar em prática aquilo que estamos estudando, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar todo esse conhecimento espírita, todo esse conhecimento do Evangelho de Jesus e, a cada instante, se esforçar, que nós possamos nos esforçar para apreender esses ensinamentos e ir colocando em prática quando nós formos convocados pela vida. Porque a todo instante, quando a gente critica menos, quando a gente ouve mais, quando a gente fala do bem, quando a gente fala do amor, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando a gente consegue exercer a compaixão, quando nós conseguimos nos compadecer da dor do outro, né, e tentar aliviar essa dor através da forma material, mas também da forma espiritual, nós estamos fazendo tal qual o benfeitor Francisco de Assis. Estamos colocando em prática o Evangelho de Jesus. E não só através das palavras, né? Ele tem uma frase muito conhecida que ele diz que divulgue o Evangelho de Jesus a todo instante. Se necessário for, utilize palavras. Então, nós somos convocados a termos atitudes cristãs e que nós possamos nos esforçar a todo instante para sermos bons cristãos. Na página Fora a Caridade da Nossa Salvação, Paulo diz, né, que nós que temos atitudes cristãs, todos nós, dependentes da religião, estamos seguindo o cristianismo, estamos seguindo o Cristo. Então, que sejamos cristãos onde quer que estejamos, para que nós passemos pela porta estreita, que entremos por essa porta, passemos por ela e consigamos evoluir, consigamos crescer, consigamos amar mais. Tá? Que Jesus nos abençoe, que o Mestre possa envolver os nossos corações. Nós aí estamos no mês, né, de Natal, do aniversário de Jesus, que possamos aproveitar esses momentos para cada vez mais nos conectar a Ele, nos esforçando ao máximo para sermos bons cristãos. Tá? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que Francisco de Assis seja conosco e que nós tenhamos muita força e bom ânimo para passar por esse momento desafiador de transição planetária que nós fomos convocados a passar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que fiquemos em paz com toda a convicção de que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Graças a Deus.